Mas a gente está aqui, né? Nós estamos na província de Guangdong, no sul da China, aqui na fronteira com Macau e Hong Kong, na cidade de Guangzhou. Guangzhou é a capital de Guangdong, né? É uma cidade aqui com em torno de 20 milhões, 22 milhões de habitantes, se contar a área metropolitana. Uau! Maior que São Paulo, para ter uma É maior ideia. que São Paulo, é maior que São Paulo, é. E é a terceira maior cidade na China, tem as maiores. Tem Beijing, que é a capital, né, que tem muito mais. Tem Shanghai também, que é uma cidade que tem muito mais habitantes. E a terceira em número de habitantes é Guangzhou. E, Leonei, assim, a gente tem poucas informações sobre o país, a China. Sim, sim. Acho que por causa não só da distância, mas por causa do regime, talvez, né? Sim, E, de sim. fato, assim, a gente que ideologicamente tem alguns conceitos, acaba a gente ouvindo informações talvez só de um lado. Sim. E nada melhor que uma pessoa que está aí dentro para nos dizer qual é a condição que você, com a sua família e os demais imigrantes vivem no país e principalmente a questão missionária das igrejas, do evangelho. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Então, eu posso falar assim de forma generalizada, né? Mas dá Aham, para passar um pouco da realidade. Vocês devem conhecer a Missões Portas Abertas, que é uma organização que trabalha apoiando a igreja perseguida no mundo inteiro. E essa missão ela tem uma lista, aquela lista dos 50 países com maior índice de perseguição. Quando nós estávamos no Brasil preparando para vir, já no processo de vinda, a China ela estava em 38º lugar. Na lista de 50, ela estava em trigésimo aham. oitavo lugar. Ou seja, ela estava vivendo um tempo até bom em relação à questão de abertura, de oportunidades de estar servindo aqui. Quando nós fomos para os Estados Unidos estudar o inglês, depois de 2 anos, nós fomos rever essa lista. E essa lista agora, a China estava em 27º lugar. Ou seja, ela subiu do 38º para o 27º. E na lista, a lista da Portas Abertas é assim, é do país com maior índice de perseguição para o menos índice de Sim, perseguição. Então ela subiu sim. 10 aí, pontos quase em termos de aumento na perseguição. E aí viemos para cá. 2 anos aqui, a gente foi rever a lista novamente. Se vocês, inclusive, entrarem no site do Portas Abertas e checarem, vocês vão ver que a China agora está entre os 20 primeiros. Ela está em 18º lugar em relação à perseguição. O que é que significa isso? Significa que de 4 anos para cá, a China cresceu em termos de perseguição, em termos de limitação ao evangelho, assim, 20 pontos, entendeu? 20 pontos. O que significa que É muito. hoje está É. muito mais difícil, está muito mais fechado, está muito mais limitado o processo. Em termos de desenvolvimento, eu não vou mentir para você, o país, assim, cresce da noite para o dia, é impressionante, principalmente nas grandes cidades, né? É Aham. impressionante assim a forma com que a cidade desenvolve, né? Tem uma das melhores, né, estruturas que eu já vi. Eu pensava que eu ia chegar aqui na China, igual como a gente vê nas fotos e vídeos e tudo mais, encontrar aquele negócio esbagaçado e tudo sujo, lixo para todo lado, Aquele aquele chinês negócio com aquele aquele chapéu de chinês com triângulo na chapéu, canoinha. exatamente, exatamente, lutando Kung Fu pela rua fora, entendeu? Mas é totalmente diferente. Você vê cidades, sabe, desenvolvidas, com tecnologia avançada, entendeu? Lógico, como é um país gigante, tem os seus problemas como qualquer outro país. Mas porque o Aham, governo ele usa dois sistemas ao mesmo tempo. Ele usa o sistema de governo socialista, mas ele aham, usa o sistema econômico capitalista. Com relação à questão espiritual, com relação à questão da igreja em si, então sim nós temos, assim como cresce a economia, assim como cresce o poder da China em termos de economia mundial, domínio da economia mundial, também como você viu em 4 anos, cresce a limitação,
cresce a perseguição. Agora, por exemplo, é proibido baixar Bíblia. Nos aplicativos chineses não tem como você baixar a Bíblia. Não tem aplicativo de Bíblia. Inclusive, a Apple, aqui na China, o meu ID da Apple é dos Estados Unidos. Então, eu ainda tenho como baixar a Bíblia, baixar estudo bíblico pelos aplicativos da Apple. A Apple, dentro da China, bloqueou o acesso a esses recursos. Entendeu? Então, para você conseguir uma Bíblia aqui, você tem que ser assim, vamos dizer, tem que dar um jeitinho, tem que ir por aqueles meios underground, entendeu? E a Bíblia impressa nem se fala então, né? Nós temos ainda a Bíblia impressa, só que eles têm uma versão da Bíblia que eles liberam para compra, que é uma que já foi meio que manipulada assim. Mas para quem pensa que é proibido, por exemplo, ter uma Bíblia, não é, ainda não é proibido ter Bíblia, ainda não é proibido. Por exemplo, a gente está com um projeto aqui que é de dar Bíblias de presente. A gente não pode, aqui é proibido você pregar no público, é proibido, por exemplo, eu ir para a praça fazer um evangelismo, é proibido eu sair na rua para distribuir folheto, é proibido eu fazer um culto ao ar livre, é proibido eu fazer, né, qualquer coisa que seja pública. Mas não é proibido, por exemplo, o evangelismo pessoal. Não é proibido eu chegar para uma pessoa e falar de Jesus para ela, ou oferecer uma Bíblia para ela, entendeu? Lógico, eu tenho que primeiro construir uma amizade, porque se ela se sentir ofendida, ela pode me denunciar. Entendi. Com muito cuidado, então. E templos, as cidades têm templos cristãos, católicos, evangélicos? Olha, algumas têm ainda como resquício dos governos passados, onde era livre fazer isso, né? Olha, só para você ter uma ideia, aqui Guangzhou é a terceira maior cidade da nação. São 20 milhões de habitantes, certo? Não tem uma igreja católica que é da época quase que, né, tipo assim, da época da imigração de estrangeiros e tudo mais, que construíram essa igreja. Então, é uma igreja histórica, tipo aqueles templos lá da Europa. Mas, por exemplo, como no Brasil, como nos Estados Unidos, que você vai em qualquer lugar, você vê os templos e tudo. Até porque aqui nos Estados Unidos não pode ter propriedade... Aqui nos Estados Unidos. Aqui na China não pode ter propriedade privada. A terra pertence ao governo, tudo pertence ao governo. Então, por exemplo, não tem como uma igreja comprar uma terra, comprar um espaço e construir um templo e dizer é nosso. Não tem. Entendeu? Então, a maior igreja, para você ter uma ideia, aqui da cidade, que é uma igreja internacional, ela não tem 200 pessoas, talvez 250 pessoas. E é uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes. O que tem muito aqui são as igrejas caseiras, são as igrejas underground, né? Aí tem assim, igual coelho, tem milhares, mas você nem vê, porque elas são todas, né, escondidas. Então você não vai andar pela rua e ver templo, você vai ver templo dos deuses da mitologia chinesa. Né? Porque como faz parte, vamos dizer assim, da cultura, eles preservam como algo histórico. Cultural. Né? Cultural. Mas igreja cristã mesmo é até proibido colocar aquela cruz lá na entrada e tudo mais. Na verdade, eu queria até aproveitar para dizer que para quem é plantador de igreja ou para quem pensa só na igreja como essa questão da reunião geral, né, do grupo maior, não funciona aqui na China. Não na realidade atual, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje, o que funciona aqui são as igrejas nos lares, são as igrejas caseiras, são as células, são os grupos pequenos, né? Chame você como quiser chamar. É como funciona aqui. Né? Tem igrejas aqui que tem 200 mil membros, todos divididos em pequenos grupos. Eles nunca se reúnem todos, porque é proibido. Não existe um lugar que eles possam ir e ficar reunidos, fazer um culto, né? Uma grande concentração, lotar um estádio. Né? Até a própria festa da multiplicação não dá para acontecer aqui. Eles têm que fazer lá no... Eles têm que fazer uma festa da multiplicação local. Dentro de casa. Dentro de casa. Não pode nem soltar o foguete. Então, assim, a não ser que eles marquem a multiplicação para a época do Ano Novo Chinês, porque aí pode estourar foguete nessa época. É verdade, se mistura no meio da festa e solta os fogos. Vai junto.
Então, é uma outra completa. Então, se a pessoa não tem... O próprio Paul Yong-cho, se você estudar a biografia de Paul Yong-cho, que morreu esses dias atrás, né, um grande líder mundial aí da igreja, quando perguntaram para ele por que ele criou os grupos pequenos, né, na época, ele criou os grupos pequenos lá da igreja justamente porque ele temia que pudesse acontecer no futuro uma invasão da Coreia do Norte na Coreia do Sul, e aí fosse tomado tudo, e ele sabia que a primeira coisa que eles iam fazer era destruir a questão da igreja como uma comunidade maior. Então, os pequenos grupos eram uma estratégia que Deus deu a ele, que caso isso viesse a acontecer também, essa igreja não se acabaria, porque os crentes estariam treinados, preparados para continuar a vida deles com Deus nos pequenos grupos, né? Mesmo sem a questão da igreja templo, do modelo maior, né? Que é lógico, se você perguntar para um chinês se ele gostaria de algum dia reunir numa igreja assim com todos os irmãos juntos para fazer uma grande celebração ao Senhor, meu Deus do céu, é o maior sonho do coração deles, é o maior desejo do coração deles, né? Eles nem sabem, quando eu pergunto para eles se acredita que um dia isso pode acontecer, eles olham assim e falam assim, quem sabe no céu, né? Uau, eles não têm sequer uma expectativa de que algum dia isso vai ser possível acontecer aqui, por causa da realidade da nação, entendeu? Sim. Então, agora eu fico imaginando, você falou de uma igreja que é organizada em grupos pequenos, né? Que tem 200 mil pessoas, né, em média, sim, né? E outras devem ter também muitas igrejas grandes também. sim, Imagina quando isso acontecer, né? Que Deus intervir na história da China isso. e a igreja emergir, Meu Deus. o que vai acontecer? É multidões, moço, é multidões. Vai ter que pegar os estádios para fazer. Eu me lembro que na Etiópia, se eu não me engano, eu estava estudando sobre esse movimento, né? Houve uma época em que a Etiópia estava assim, com 5 mil cristãos na época, aí veio um governo ditador e tomou o controle, né? E aí, por mais de 10 anos, aquele governo esteve ali no controle, acabou com as igrejas, destruiu tudo, queimou tudo, prendeu os líderes da igreja, pegou os missionários, mandou todos os missionários embora, entendeu? Prendeu os líderes, mandou os missionários embora e destruiu os templos. Aí o governo pensou, acabamos com a igreja. 10 anos depois, o governo caiu. Caiu o governo. E aí, o novo governo, que era um governo mais aberto, republicano e tal, democrático, resolveu dar liberdade novamente aos cristãos de se reunirem, construir igrejas e tudo mais. Então, ele mandou fazer um censo para descobrir quantos cristãos ainda existiam depois de todos aqueles anos de impossibilidade. E eles descobriram que haviam 55 mil cristãos depois Uau! daqueles 10 anos, né? Ou seja, aí a pergunta que surgiu foi como, sem igreja, sem pastores, assim, os pastores nomeados, Sim, né, os líderes ordenados, principais. sem missionários, porque missionários foram retirados, sem permissão para se reunir, sem nada, as igrejas pequenas, as igrejas nos lares, os líderes leigos, né, como a gente costuma chamar, tomaram suas posições. Então, essa a realidade. Imagine quando uma China dessa, moça, se levantar. Olha, só para você ter uma ideia, pastor Luciano, mesmo em meio a todas essas limitações que a China vive hoje, eles têm um projeto até 2030 de treinar 200 mil missionários chineses e espalhar pelo mundo. Gente, Uau! Uau! é loucura demais. Eles assinaram um documento em 2015 para que até 2030, em 15 anos, as convenções das igrejas chinesas, inclusive as igrejas nos lares, levantem obreiros para a seara interna e externa, 200 mil. A palavra deles foi a seguinte: em 200 anos, o mundo enviou 200 mil missionários para a China. Agora chegou a nossa vez de pagar a conta. Deixa uma palavra final aí para a gente finalizar o programa e a live também. Certo. Bom, gente, minha palavra final, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Luciano, esse amigo querido. Tivemos a oportunidade de nos conhecer no Amapá. Agradecer a todos aqueles que têm sido bênção na nossa vida de várias formas, né? Eu sempre falo que missões não se faz sozinho. Deus nunca intentou ou nunca planejou que missões fossem feitas sozinho. Tanto que a missão é dele e ele convida a gente para fazer missões junto com ele.
Então isso mostra a natureza de comunhão da missão, né? Fazer junto é muito mais gostoso, fazer junto é muito mais suportável, né? E eu agradeço a Deus porque não é só recurso, é o apoio, é a palavra, é o abraço, é o sorriso, é o carinho, é o acolhimento, sabe? É o encorajamento. Nossa, quantas vezes palavras de encorajamento foram muito mais preciosas para nós do que um recurso que entrou na conta do banco, porque sabe, o dinheiro não pode comprar amizade, irmandade, comunhão, né? Essas coisas que são realmente preciosas. E missões, querido, é aquilo que William Carey ele falou, né? O pai das missões modernas. Ele começa difícil, se torna impossível e então é realizada, porque é um negócio de Deus, é um negócio sobrenatural. Então eu te encorajo mesmo, principalmente agora, finalizando aqui essa palavra, eu te encorajo a se envolver com o reino de Deus de todas as maneiras possíveis que você puder. Acorde e vá para a cama pensando em como está envolvido no que Deus está fazendo nas nações. Eu sei que hoje só se fala em Covid, em pandemia, em lockdown, né? Ficou até chato essas coisas, né? Mas eu quero te encorajar a manter o seu coração e a sua mente firme naquilo que é prioridade para Deus, né? Que é expandir o reino de Deus. E você tem uma parte nisso, porque ninguém é inútil no reino de Deus. Deus deu talentos, dons, habilidades e capacidades para todos nós. Então pega aí a sua realidade local e faça a diferença. Ore pelas nações, interceda pelas nações, interceda para que, como disse Paulo, né, escrevendo aos Efésios, ore para que no abrir e fechar da nossa boca, de nós que estamos aqui na linha de frente, vamos dizer assim, seja proclamada com ousadia a mensagem do Evangelho. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor. Zaijian! Olha aí, termina com mandarim.